Dando continuidade à nossa aula, nós vamos compreender mais um pouquinho a respeito das estratégias na prática, do que é estratégia. E, afinal, o que é estratégia organizacional? Para que a gente possa falar sobre as estratégias organizacionais, para que a gente possa levar em consideração os aspectos dessa relação de estratégia e de estrutura organizacional, a gente também precisa ter ciência que há uma relação dinâmica entre estrutura organizacional de uma empresa, de uma instituição, de uma organização e a sua estratégia. Então, ambas elas precisam andar juntas. Existe uma relação dinâmica entre elas. Existe uma relação entre estrutura organizacional e uma relação entre a estratégia. Então, todo esse cenário nos leva a compreender que as estratégias organizacionais elas são justamente essa perspectiva descritiva de como a organização ela pretende criar um valor para os seus acionistas, sócios, clientes, cidadãos e assim sucessivamente. Então, essa definição ela pode ser entendida para além dos acionistas ou como queiram, os stakeholders, né? Então, stakeholders, acionistas, os cidadãos que estão envolvidos dentro daquela organização, dentro daquela empresa e assim sucessivamente, são considerados stakeholders. Então, tudo isso, né, tudo isso reflete justamente acerca do que seria as estratégias, né? Em um princípio, né, em um princípio, toda organização social, minha gente, ela objetiva um crescimento que é sustentado a partir dos seus negócios. Por quê? Porque opta-se pelo direcionamento estratégico, pelas orientações competitivas, pelas orientações que são coerentes. Então, considera-se, digamos assim, que poucas organizações elas têm sucesso justamente nessas implementações dos seus planos estratégicos, e isso termina apontando que há um real sucesso no intervalo de 10 a 30%, de acordo com pesquisadores. Mas para que a gente possa entender melhor acerca do que pode se falar da perspectiva de estratégia organizacional, para que a gente possa entender melhor esses aspectos, né? E a sua importância para a estrutura organizacional, para os recursos humanos, até mesmo para o designer institucional, para a cultura organizacional, nós precisamos lembrar que a estratégia ela é o pontapé inicial, digamos assim, para que as coisas elas possam de fato acontecer. A estratégia ela vai beneficiar, ela vai melhorar a gestão, ela vai constituir uma reputação entre as partes envolvidas, entre os stakeholders, sejam eles internos, sejam eles externos, sejam eles por meio de competências técnicas ou por construção de valores compartilhados pela organização. Então, a estratégia organizacional seria basicamente isso. Mas para que a gente possa se aprofundar ainda mais nesses aspectos de estratégia organizacional, o estudo das estratégias organizacionais ele é dividido em algumas partes e que são bem importantes, né? A visão orientada pelo ambiente externo, a visão baseada em recursos, as estratégias relacionais. Então, a partir do momento que eu falo da visão orientada pelo ambiente externo, eu levo em consideração a estratégia como uma função de requisitos de mercado. Ou seja, uma estratégia que é guiada de fora para dentro, né? Ou melhor, de fora para dentro, né? A de extra para a de intra. E, logicamente, eu tenho, né, uma essência de estratégia, e essa essência de estratégia ela estaria meio que em adequar a empresa, a firma, a organização ao seu meio ambiente. Então, essa linha ela segue mais ou menos a premissa de que as características estratégicas elas são determinadas justamente a partir de valores externos de uma organização, de valores que são focados principalmente nos concorrentes. Então, existem 5 forças, né, que vão
vão corroborar, né, que vão dirigir a concorrência na indústria. Que são as 5 forças chamadas as 5 forças de Potter. A rivalidade entre as empresas existentes, a ameaça de novos entrantes, o poder de negociação dos compradores, o poder de negociação dos fornecedores e, por último, as ameaças de produtos ou serviços, que vão ser, logicamente, substitutos. Então, a formulação da estratégia em cenários como esse parte justamente da definição dos requisitos mercadológicos. É aquilo que eu falei. Recursos humanos, gestão de pessoas, marketing, precisam andar juntos, precisam andar entrelaçados, porque vocês precisam conhecer a perspectiva do mercado. Vocês precisam conhecer os requisitos mercadológicos. Vocês precisam ter uma visão de futuro, como eu disse na última aula, no nosso último encontro. Vocês precisam ter também uma visão estrutural. Uma visão que tenha a organização o cerne de toda a questão. O centro de toda a questão. Porque a partir do momento que vocês têm essa perspectiva organizacional, essa perspectiva informacional, essa perspectiva mercadológica, eu levo em consideração também os meus aspectos voltados aos consumidores, aos meus indicadores de mercado. E esses consumidores, nesse caso, no caso de vocês, a perspectiva de atendimento clínico, né, voltada a um segmento de saúde, esses consumidores, eles podem receber destaque, por quê? Porque vão ser eles que vão consumir o serviço de vocês. São eles que vão estar dentro da empresa onde vocês trabalham. São eles que vão dar o feedback. E esse feedback, ele é o mais específico. Por quê? Porque é um público externo que vai estar inserido dentro do cenário. E como se não bastasse, vocês ainda vão ter fornecedores, vão ter concorrentes, vai ter o governo, vai ter o próprio mercado, que vão ser agentes, digamos assim, complicadores na atual situação. A visão baseada em recursos, certo? Ela sustenta que a posição competitiva e a estratégia, quando baseadas principalmente em capacidades individuais de cada um de nós, indivíduos, sujeitos, né, das organizações, elas possibilitam a criação de características corporativas. Ou seja, ela é guiada de dentro para fora. É o oposto, né? É o oposto da visão orientada. Então, a visão baseada em recursos, ela sai de dentro para fora. Ou seja, os fatores internos, eles são determinantes para quê? Para o desenvolvimento das estratégias organizacionais. São fatores preponderantes para a diferenciação da organização em frente aos seus concorrentes. Então, essa visão, muitas vezes, termina se contrapondo à ideia, né, das 5 forças de Potter, né, da questão da eficácia operacional enquanto não estratégia. Então, é importante que nós trabalhemos uma estratégia a partir de uma visão orientada pelo ambiente externo, ou seja, a ambiência externa que afeta diretamente a perspectiva interna, né? Então, todo esse processo nos faz entender a forma, né? A visão baseada nos recursos que falam justamente acerca dessas características do capital humano, acerca da otimização de recursos organizacionais, principalmente numa crise como essa, principalmente no âmbito ao qual vocês querem, pleiteiam, ou talvez até já trabalhem, que é o âmbito da saúde, que é um empreendimento, digamos assim, caro para aqueles que são gestores, para aqueles que são administradores. É caro. E a gente sabe disso. E a gente precisa muitas vezes aparar arestas. A gente precisa muitas vezes pensar, né, nessa perspectiva de recursos, de capital humano, de recursos organizacionais, de otimizar esses recursos, sejam eles humanos, sejam eles físicos, tecnológicos, financeiros, e assim sucessivamente. Então, toda essa conjuntura, toda essa perspectiva é reflexo desse processo de competição de mercado, que vai se invertendo na medida em que as estratégias elas vão deixando de ser desenvolvidas. E aí a gente tem também, né, essa visão relacional a partir dessa
conjuntura que é baseada, que é orientada, né, do âmbito do ambiente externo, do ambiente interno e assim sucessivamente. Por quê? Porque essa visão relacional, ela vai me trazer estratégias relacionais. Ela vai fazer com que as empresas elas possam explorar melhor os seus recursos internos. Ela vai fazer com que a minha empresa ela possa se posicionar adequadamente numa rede. E, consequentemente, eu possa fazer um paralelo, ainda que indireto, com as duas visões que foram apresentadas a vocês. Então, a visão baseada em recursos e a visão orientada pelo ambiente externo, elas me permitirão, dentro dessa perspectiva relacional, dessa estratégia relacional, consultá-las para que eu tenha uma tomada de decisão. Então, por exemplo, nas indústrias, né, o que há de junção de ambas as estratégias, dos fatores chaves, é justamente esse alinhamento entre os recursos externos, as capacidades internas, a perspectiva estratégica, o recurso estratégico interno, a capacidade absortiva. Então, todo esse caráter, toda essa estratégia relacional, ela vai se alinhando, né, às diferentes propostas de organizações. A capacidade de inovação, a capacidade de colaboração, que vão ser exemplos muito palpáveis, digamos assim. Então, toda essa conjuntura nos permite entender, né, que as estratégias organizacionais, elas estão justamente divididas nesses três aspectos. Eu diria que, enquanto no primeiro aspecto tenho a força externa, as 5 forças de Potter, na visão baseada por recursos, a perspectiva voltada, logicamente, à perspectiva financeira, nas estratégias relacionais, eu teria uma visão mais que mista. Se eu pudesse elencar e eu pudesse levar em consideração esses aspectos. Então, para que a gente chegue em estruturas organizacionais, a gente precisaria, logicamente, entender todo esse percurso. Afinal, o que são estruturas organizacionais? As estruturas organizacionais são justamente essa forma como a empresa ela vai se organizar internamente. É a forma como a empresa, essa estrutura, né, elas estão associadas. E por estarem associadas, elas vão estar em algumas funções. A primeira função é justamente criar, reforçar essas relações de independência, essas relações de poder. É desenvolver mecanismos para que as metas, elas de fato sejam atingidas. Os produtos, eles sejam desenvolvidos. E como se não bastasse, eu preciso estabelecer o quê? Fluxos de comunicação. Sem que eu tenha fluxo de comunicação interna, as coisas não vão acontecer. É impossível. Por quê? Porque as estruturas organizacionais, elas deverão sempre ser ilustradas, apresentadas como forma de organograma. Porque essa é a melhor representação. Essa é a forma como essas estruturas organizacionais, elas tendem a aparecer. Por quê? Porque o organograma, ele vai mostrar a minha perspectiva hierárquica, a minha relação de poder. O meu organograma, ele vai se relacionar diretamente com a estrutura da organização, minha gente. Então, essa relação entre estrutura organizacional, entre organograma, é justamente a oportunidade de quê? De ambos respeitarem-se, né? Sejam elas características internas, sejam elas as características externas. Então, as estruturas organizacionais, elas vão aí se caracterizando, né, por serem mais ou menos, digamos assim, hierárquicas. Então, a estrutura que é bastante hierarquizada, ela permite o controle maior da organização. Ela vai se caracterizando justamente pela definição rígida desses setores organizacionais. E no tipo de estrutura onde as relações de poder elas são bem estruturadas e, consequentemente, essa comunicação organizacional ela acontece de cima para baixo, esse tipo de empresa ele vai se caracterizar justamente pelo organograma partindo, né, a partir dos cargos de alta gerência, passando pelos cargos administrativos, até chegar aos profissionais da base. É justamente esse o exemplo que eu trago para vocês verem, né? Então, tudo isso reflete essa perspectiva das estruturas organizacionais, tá bom? Pois bem, nesse primeiro momento, né, nesse nosso contexto,
nessa nossa segunda aula, nós conhecemos os conceitos de organização, de estratégia, de estrutura organizacional. E na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os processos organizacionais. E eu espero vocês lá.